Uruçanguense, MDBista e vereador. Meu convidado de hoje é o Luan Warner. Seja bem-vindo, Luan. Olá, Maga, muito obrigado pelo espaço, né? É uma honra poder estar aqui no teu podcast, trabalho este que eu admiro tanto. Obrigada por ter vindo. Luan, eu já quero começar, assim, de cara, te perguntando o seguinte, a situação dos buracos de rua em Uruçanga, elas estão sendo resolvidas de modo mais convencional ou ainda estão usando, assim, umas peças íntimas para chamar atenção? O fato inusitado, né, que aconteceu em Uruçanga, não muito distante, foi esse ano, né? Foi este ano, né? Um cidadão, uma cidadã, a gente ainda não sabe quem foi, né? Colocou na rua, né, uma calcinha num buraco para chamar a atenção do poder público, né? Os buracos ainda existem, os problemas na cidade ainda existem. Mas né? Aquele lá não existe mais. Existe, retornou agora com as fortes chuvas, ele continua lá. E a população até a época tinha dito que se continuasse daquela forma e não fosse resolvido, eles iriam colocar a coisa pior. Agora fica a nossa dúvida do que vai ser colocado lá naquele buraco, né? Então, se acontecer, tu avisa a gente, tá? Faz favor, que a gente quer ver se esse método ainda funciona, porque foi bem engraçado a época, né? Porque é uma coisa que a gente vê em novelas, vê em minisséries e tal. Eu tinha lá uma calcinha, né? Num negócio lá pendurada e o buraco foi tapado. Então, a gente ficou feliz com a solução do problema. Foi feito um paliativo, mas ele retornou, porque o paliativo nunca dá certo. Nunca dá certo. Mas a gente entende que a população, né, às vezes ela fica revoltada, né, quando o poder público ele não dá a atenção necessária e devida ao problema, né, porque o cidadão paga imposto e ele merece respeito, né, e aquela rua é uma rua de pessoas mais idosas, né, que precisam de maior acessibilidade. Infelizmente, de forma legal, levando ao legislativo ou o cidadão indo até o setor competente cobrar, não estava resolvendo. Então, as pessoas que moram naquela rua colocaram essa calcinha no pau lá e realmente chamou muito a atenção, né, da região, porque para o cidadão chegar a esse limite, de fato, ele precisava ser ouvido. E foi, né? E foi. E a gente que te acompanha nas redes sociais, a gente vê que tu faz uma série de, vamos chamar de denúncias, né, de fatos inusitados. Uma outra que me chamou a atenção foi uma ponte de madeira, né, num local ali que passava, que não seria o ideal. Não. Essas reclamações, Luan, tu consegue a solução para elas quando elas ganham a visibilidade que as redes sociais dão? Perfeito, né? Eu fui candidato a primeira vez em 2016. Aí fiquei primeiro suplente, eu tinha na época 20 anos. Né? E aí fui pré-candidato com 19, fui candidato com 20, fiquei primeiro suplente, faltou poucos votos para me eleger. Na época eu era do PSD, hoje estou e sou MDB, né? Sou filiado ao MDB. Mas o PSD, à época, elegeu apenas um vereador, que é o atual vice-prefeito. Que é o Jair Nandi. Jair Nandi, eu fui suplente do Nandi. Em 2018 eu assumi. E eu peguei aquela era, que era uma era bolsonarista de rede social, não sei se tu lembras, que as pessoas, né, os candidatos, os políticos, eles começaram a se posicionar no Facebook. Eu não tinha tanto essa noção e acabei entrando, né, na rede social, expondo, como eu não tinha sido eleito, as minhas denúncias, as minhas reclamações, né, e disse ao povo que eu não tinha tribuna da Câmara, mas que eu teria rede social para dar voz e vez à população. E deu muito certo. Porque a gente foi criando força, a gente foi criando vínculo com a população, e as pessoas, elas acabaram já não mais ouvindo os vereadores que foram eleitos naquela época. Eles iam para a rede social do vereador Luan para reclamar comigo. E eu sem mandato. Não tem mandato, gente. Né? Mas mesmo assim dava certo. Porque a gente incomodava muito. À época, o prefeito Gustavo incomodava e incomoda, né? Porque eu ainda sou oposição ao governo dele. E dava resultados porque a população via na gente uma alternativa, né, para cobrar as necessidades das comunidades. E aí, trazendo hoje para o cenário, depois que eu participei da eleição, fui eleito, né, fui vereador mais votado do MDB, muito jovem também, 24 anos. Então, realmente para a gente foi um desafio, porque tu pensas, né, ser político, jovem, às vezes dentro do próprio espaço falta um pouco, né, das pessoas em ter confiança no jovem, né? O jovem ainda não passa aquela credibilidade, então a luta é um pouco maior, o trabalho é um pouco maior. Isso serve para o jovem, serve para a mulher, é sempre muito mais difícil, né, para a gente no espaço político, mas mesmo assim com o trabalho a gente mostra que é capaz. E aí a gente coloca na rede social e leva para a rede social, porque a prefeitura
ela realmente não tem dado atenção, né, aos problemas das pessoas, das comunidades, né? Claro que não fica somente na rede social, quando o vereador Luan vai lá e coloca alguma coisa lá, posta algo lá, não é somente para ir lá fazer confusão, fazer baderna ou criar qualquer tipo de desgaste. É para buscar a solução. É para buscar a solução, né? Só que a gente, ao mesmo tempo que coloca na rede social, a gente coloca para as pessoas terem acesso ao problema, que ele existe, que o poder público não tem dado atenção, e a gente também procura o setor competente, né? Não adianta só simplesmente fazer da rede social palanque político, não. Tem que ser um meio para resolver o problema das pessoas. Então tem dado muito certo essa questão da ponte com asfalto em cima, óbvio, continua lá. Ponte de madeira é algo totalmente atrasado, a gente tem que pensar em pontes de concretos, é algo mais envolvido para uma cidade que tem quase 200 anos, passa-se, né? Então a gente precisa que Uruçanga seja uma cidade muito mais organizada, com uma política pública na infraestrutura muito mais voltada para as pessoas que moram no interior, que ainda não tem pavimentação, que o único local que ela tem para passar é uma ponte, e que às vezes de madeira não pode passar com o caminhão para levar o gado, para levar o alimento. Então, porque a agricultura é muito forte no nosso município. Então, a gente tem dado esse valor para as pessoas e tem levado para a rede social, para o parlamento e também para os setores esses problemas, porque as pessoas nos procuram. O MDB de Uruçanga, hoje, ele já se decidiu se ele é oposição ou se ele é situação ao atual prefeito Gustavo Cancellier? Porque, né, teve um momento ali que ficou um negócio esquisito, entrou com requerimento, aí retirou, ia assinar, né, ia assinar pelo afastamento, depois mudou. Enfim, como é que está a situação hoje? O MDB, ele sempre tem um histórico, né, entre MDB e PP, sempre é igual Flamengo e Vasco, uma rivalidade não tem como, histórica. Principalmente em Uruçanga e as cidades menores, tem essa rivalidade. O MDB sempre foi oposição a esse governo, né, mas óbvio que o vereador Luan é diferenciado, o vereador Luan, ele é MDBista, mas ele também entende de que nós somos em 3 vereadores, né, o vereador Dátio me acompanha na oposição, hoje o vereador Beto, ele é independente, né? Um desejo dele, a gente respeita esse posicionamento dele, né? O mandato está com ele, então ele deve saber o que é melhor para o mandato, né? Mas particularmente nós temos desde o princípio, né? Nós começamos Maga em apenas 2 vereadores da oposição, eu e o vereador Ademir. O vereador Beto ainda também era independente à época, depois retornou, aí virou presidente da Câmara com meu apoio, que seria eu. Mas mesmo assim a gente continuou fazendo o nosso trabalho, depois veio a Polícia Civil através do delegado Ulisses, que eu quero deixar aqui também o meu extremo respeito por ele, que faz um trabalho excelente, afastou vereadores, servidores, enfim, na Operação Hera. E aí os vereadores que eram de situação acabaram entendendo que era melhor estar com a oposição, somente 2, eu e o Dátio, eu apanhava igual a cachorro, né? É aquele ditado popular, apanhava muito, porque eu elevava os problemas, imagina, 2 contra 7, né? Era muito difícil, né? Era uma briga muito desigual, né? Mas mesmo assim a gente continuou fazendo um trabalho, a polícia bateu, os vereadores entenderam que era melhor estar na oposição, né? O prefeito já havia sido afastado, enfim, deu todo aquele problema na cidade com a Polícia Federal, que afastou o prefeito na Operação Benedetta, e mesmo assim a gente continuou. Hoje nós somos maioria na Câmara, né? Fizemos o Beto presidente, depois o vereador Daniel, que é o nosso atual presidente, o ano que vem eu sou o presidente da Câmara. Então tudo isso com muito trabalho, com muito esforço, né? E sempre voltado para o grupo, né? Só que realmente o MDB ele se comporta como oposição. Eu entendo que é necessário nós sermos oposição, porque nós somos a alternativa diferente para a cidade, né? Nós não fazemos parte desse governo. Eu em nenhum momento fiz parte dessa administração, o vereador Dátio também não, então a gente é oposição e vai continuar oposição. Como é que tu vê o teu MDB hoje, o teu MDB de Uruçanga e o MDB de Santa Catarina? Quem é a tua referência no partido hoje? Então, hoje a minha referência em Santa Catarina continua ainda sendo o deputado Celso Maldaner, né? Irmão do Cacildo, que também representa muito para o MDB de Santa Catarina, assim como representa o Luiz Henrique, que mesmo morto ele continua vivo, né, nos nossos corações, nas nossas memórias, assim como o próprio Ulisses Guimarães. Então, o deputado Celso, quando ele era deputado federal, eu ia a Brasília buscar recursos, ele me recebia na casa dele, sabe? Ele valorizava realmente o vereador Luan, vereador que saía de uma cidadezinha de 22 mil habitantes, né, e que ia a Brasília buscar recursos para as pessoas, né, mandou recursos para a agricultura. Então o Celso ainda é a minha referência dentro do MDB, eu me inspiro bastante no trabalho que ele fez, né, foi candidato a senador, não teve sucesso, né, mas são 2 eleições de 2018 e essa última que tivemos, 2 eleições atípicas,
né? Você mais do que eu sabe, que são eleições super diferentes daquilo que a gente estava acostumado, mas mesmo assim a gente continua tendo ele como referência. Em Uruçanga, o MDB é um MDB que tem que ser organizado, né? Nós perdemos algumas eleições, perdemos 3 eleições, 2 eleições, né? 3 com a da Estela. A gente está agora passando por um processo de mudança, né? Nós estamos nos organizando para ir para um pleito organizado, que nós possamos fazer coligações com partidos que queiram trazer para a cidade projetos diferentes, não mais do mesmo, porque a gente já está cansado e a população também. Então a gente está hoje se organizando, tem alguns nomes que são pré-candidatos a prefeito, né? Candidatos que vão realmente fazer a diferença, né? A população tem visto no MDB também uma forma de mudança, né? Por entender também da oposição, de nunca ter feito parte do governo Gustavo, porque não tem como concordar com um prefeito que é afastado por 1 ano e meio pela Polícia Federal por indício de corrupção, que é réu na justiça, no TRF4. Então a gente tem feito esse trabalho dentro do partido, essa reestruturação, né? A nossa executiva é uma executiva de pessoas diferentes, pessoas novas, né? A gente valoriza todos aqueles que têm uma história, mas a gente também precisa trazer pessoas que tragam ideias diferentes para o MDB e também para a cidade. A gestão do prefeito Gustavo, ela começou a ter problemas desde o começo. Né, eu acho que era 5 ou 6 meses de governo quando aconteceu o primeiro afastamento, né? Enfim, entre ele sair, ficar um tempo fora, o Jair Nandi, que era o vice-prefeito, assumiu interinamente, depois o prefeito Gustavo voltou. E nisso passou quase um mandato inteiro, né? Passou quase 4 anos. Tu avalias que a cidade ficou parada nesse período, Luan? Eu penso que sempre que há corrupção, a cidade perde muito, né? Primeiro porque é questão histórica, né? A história de Uruçanga, ela vai ficar marcada para a vida toda, né? Ninguém vai esquecer disso. E os trabalhos da ponta, né? O Nandi foi um excelente prefeito, fez um trabalho legal nesse tempo que ficou ali, porém não foi o suficiente, porque a gente entende que ele ficava naquela aflição, volta, não volta, é uma instabilidade política. O interino nunca sabe quanto tempo vai ficar, né? Exatamente, então tinha uma instabilidade política muito ruim, o legislativo também passava por isso. Então muitas coisas, muitos projetos que seriam a longo prazo e também a médio prazo ficaram para trás, né? Eu cito, por exemplo, a rodovia dos Mineiros, né? Por esse impasse político, e aí vou citar o nosso grande governador que tivemos, que foi o Carlos Moisés, que mandou dinheiro para os municípios todos. Uruçanga foi um dos únicos municípios que não recebeu dinheiro, sabe? Não conseguiu trazer nada para a cidade. Porque não tinha projeto? Porque não tinha projeto, o projeto estava lá, mas tinha que fazer adaptação, então faltou um pouco também das pessoas, dos políticos, e me incluo nisso, se dedicarem um pouco mais, né? Ficou-se mais preocupado com essa instabilidade do que em correr, trazer recursos e buscar ainda mais dinheiro para a cidade, né? E eu vi que foi um grande erro nosso nesse sentido, quando de ter perdido tempo? O tempo, né? Porque eu, mesmo assim, com o deputado Vampiro, que era um aliado, mas na época, quando tinha mandato e foi secretário, a gente trouxe ônibus, implemento agrícola, ampliação de escola, ambulância, trator com o senador Dário, enfim, o vereador Luan trouxe bastante recursos, mas nós poderíamos ter ampliado mais o leque e ajudado ainda mais o município. Então a instabilidade causou esse problema, e que eu vejo que nós teremos problemas para 30 anos da cidade, né? A cidade, para recuperar o tempo perdido, a prefeitura está quebrada, Maga. Né, a pandemia vinha dinheiro para os estados e para os municípios, a reviria. E o município agora está tendo que demitir quem está na ponta para poder economizar, porque não tem dinheiro para investir em quem mais precisa. Eu vi no Diário Oficial dos Municípios uma das justificativas para a redução no horário de atendimento da prefeitura, né, que está atendendo das 7 a 1. Um dos argumentos foi uma queda brusca na arrecadação. O que aconteceu, Luan? Eu particularmente, eles colocam a culpa no fundo municipal dos municípios, né, no fundo dos municípios, de participação dos municípios, né, o FPM. Só que eu não vejo isso como justificativa, né? Por quê? Primeiro que se ele estivesse preocupado realmente, né, com as contas da prefeitura, ele tinha demitido os comissionados que ganham 9 mil reais. E não um dentista que está lá atendendo o serviço básico, que ganha um salário que não chega próximo a 9 mil reais nunca. Não um professor que atende crianças com autismo. Não técnicos de enfermagem que estão atendendo na unidade básica de saúde. Não farmacêuticos que entregam medicamentos para a população que mais precisa. Então eu acho que a conta dele está meio errada, né? Hoje são cerca de 55 pessoas da ponta, poucos comissionados, acho que teve 2, uma assessora de imprensa que fazia um bom trabalho,
né? E o coordenador da Defesa Civil. Foram esses os comissionados que foram demitidos. De resto, são todas pessoas da ponta. Pessoas que fazem trabalho braçal, que ganham R$1.200, Maga. Um salário mínimo. Né? O que isso vai afetar na folha? Nada, quase nada. Né? Sendo que ele poderia tirar pelo menos 10 comissionados que davam R$90 mil. Né? Quantas pessoas de R$1.200 ele vai ter que tirar para chegar a 90? Né? Então, tu avalias que realmente o prefeito ele está preocupado somente em barganhar, em manter os seus, e não tem realmente o compromisso com o dinheiro público. A arrecadação diminuiu, o repasse diminuiu para todos os municípios. Mas a grande maioria fez o quê? Mudou os horários, passou para horário de verão, fez algumas adaptações dentro da organização da prefeitura. Mas em nenhum momento, vou citar o Jorge Có, eu questionei o prefeito Jorge, vocês demitiram alguém por causa dessa diminuição da arrecadação? Não. Prefeito Fernando? Não. Prefeito Jairo? Não. Tá, mas então qual é a diferença de Uruçanga? Né? O que está acontecendo em Uruçanga? Então falta realmente na prefeitura de Uruçanga um gestor. É isso que está faltando. O prefeito se preocupar mais com as pessoas do que com o processo dele na justiça. Porque ele não para na prefeitura. Ele fica indo a Florianópolis, indo a Brasília, porque ele está preocupado em se manter no cargo. Porque ele está preocupado. Ele sabe que daqui a pouco ele vai ter uma audiência, está perto, agora em novembro. Ele sabe que ele vai responder por aquilo que ele cometeu. E não sou eu que estou dizendo. Está lá no relatório da Polícia Federal. Teve indício. A desembargadora caracteriza o prefeito e o seu grupo político como criminosos, como uma quadrilha que comandava e que comanda a prefeitura. Então, realmente, a gente sabe daquilo que a gente tem na prefeitura, a gente conhece o político que nós temos, e eu penso que hoje o principal fator da prefeitura estar nesse estado é falta de gestão. Tu começou na tua vida pública, na política, bem jovem, mas bem jovem mesmo. O que já deu para aprender nesse período, Luan? É que a gente não consegue, infelizmente, resolver tudo, né? É uma pena, porque a gente, se tivesse a caneta, não temos a caneta, o vereador é uma Quer ter função... a caneta um dia? Quero. Quero ter a caneta. Mas isso vai depender se o povo quiser, né? Agora, se o povo não quiser... Mas o que já deu para fazer, então? Deu para fazer bastante coisa, tipo? Né? Eu vou citar, né, como eu já mencionei, a gente conseguiu buscar bastante recursos, porque uma das nossas funções é legislar, né, fiscalizar, e eu acredito que a gente legisla muito fiscalizando bem. Muito bem. Eu sou vereador 24 horas, Maga. Se eu tô no banho e um cidadão me liga, que é ele que paga o meu salário e paga muito bem, porque eu não tô ali de voluntário, eu recebo uma remuneração por isso, eu atendo, eu saio do meu banho e vou atender o povo, né, porque eu venho de baixo, né, eu lembro que a minha primeira candidatura eu fiz campanha a pé, porque eu não tinha carro, sabe? Nós temos 44 comunidades no município e eu fiz aquilo tudo a pé, fiz 268 votos, depois a segunda fiz 560, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa, buscar recursos, né? Como eu já disse, a gente trouxe ambulância, trouxe 2 ônibus, trouxemos trator, conseguimos implementos agrícolas, a ampliação de escola, né? E tudo isso com parceria de deputados como o deputado Vampiro, o deputado Thiago Zilli agora encaminhou também uma emenda para que a gente possa fazer pavimentação, a deputada Dirce nos encaminhou pavimentação, o senador Dário, o deputado federal Celso Maldaner, né? E tantos outros que colaboraram com o nosso mandato e que sou eternamente grato. Isso eu penso que quando a gente consegue entregar um ônibus escolar para as crianças que andavam de micro-ônibus, tu consegue entregar um ônibus em 54 lugares, faz toda a diferença. Para aquele jovem que às vezes precisa vir para a universidade, faz toda a diferença, né? O passe livre universitário em 2018 foi uma indicação de projeto de lei que a gente fez e que isentou centenas de jovens universitários e que não pagam mais o transporte para vir para a universidade. E tem universitários, e eu cito o exemplo que eu já passei por isso, que às vezes entre ele pagar o passe do ônibus e comprar o livro, ele vai pensar 2 vezes, ou eu vou para a faculdade ou eu compro o livro. Ou eu compro um salgado para poder me alimentar após o meu trabalho. Então, a gente sabe da necessidade. Quando tu entregas também uma ampliação de escola, uma creche, tu vai estar dando oportunidade para pais e mães que precisam trabalhar e que às vezes não conseguem porque não tem como colocar o seu filho numa vaga de creche, que também é um problema gigante que a gente tem na cidade. Nós temos também dezenas de crianças, passa-se de 20, 30 crianças na fila de espera, esperando vaga na creche. Quando tu entrega para o agricultor um implemento agrícola, tu vai estar valorizando o homem do campo, que às vezes
aquilo que ele tem ali na roça é a forma dele também conquistar uma grana, um dinheiro para poder também sobreviver e sustentar a sua família. Então eu penso que a gente conseguiu chegar a bastante recursos, até lembrando também, para não ser injusto, da deputada federal Carmen Zanotto, que também nos ajudou com a saúde, e tantos outros, né, que fazem com que a gente atinja de fato a população na ponta e que mais precisa, né? A gente faz todo sábado de cada mês o vereador nas comunidades, que eu tive o prazer de aprender com a ex-vereadora Tati Teixeira, que eu tive o prazer de me relacionar com ela, de ter amizade com ela, e a gente coloca o nosso gabinete uma vez a cada mês nas comunidades, e eu penso que ir lá a cada mês, ouvir comunidades o povo, do interior e tudo, todas, todo mundo. sem distinção. É óbvio que a gente... E as pessoas vão lá conversar com o vereador. Participam. E aí, quando a gente dá voz e vez para a população, apesar de eu entender que a gente não consegue fazer tudo, a gente já está fazendo muito. Porque a gente sai, tira o terno, tira a gravata, coloca o chinelo, coloca a bermuda e vai lá ouvir a população. E isso é diferenciado. Qual é o político que tira o terno, tira a gravata no sábado e deixa a sua família e que vai lá ouvir a população? São poucos, né? Dá pra gente contar nos dedos. Então eu acredito que a gente conseguiu atingir o máximo das pessoas possíveis. O mandato ainda não terminou, temos muito a fazer, temos bastante objetivos. Você é candidato à reeleição? Então. Ou candidato à caneta. Aquela caneta. A caneta azul? Azul caneta? Então. O Luan é uma possibilidade do MDB para ano que vem? Ai, ai, ai. Então, eu coloquei meu nome à disposição, né? Nós temos outros pré-candidatos também. Eu cito aqui o Aires Froze e cito o ex-prefeito Chone, que também são pré-candidatos. A majoritária, né? Aí a gente não consegue dizer qual é o cargo que a gente tem pretensão, né? Porque vai depender das conversas com os partidos, né? A gente tem muita humildade para reconhecer o potencial que cada partido e que cada candidato tem, pré-candidato tem. Eu me coloquei à disposição. Se o partido precisar, né? E se eu for a alternativa da população, eu estou à disposição. Caso contrário, eu sou pré-candidato à reeleição. Porém, antes de pensar na caneta e antes de pensar na reeleição, eu preciso terminar bem o mandato. E terminar bem o mandato é atender a população. Recentemente você esteve numa missão internacional, né? Sim, você esteve na Itália. Eu queria ouvir legal. Sobre isso. Legal, o que você legal. foi fazer lá? Muito legal. Bebeu muito vinho? Então, né? Tem bastante, Tem né? coisas que sou contra e tem coisas que sou a favor. Sou a favor, né, de ir pra Itália e beber um vinhozinho. É bom, né? O que foi essa missão? Então, nós fomos lá nos 60 anos da tragédia de Vajont, né? Que passaram-se de 1.910 pessoas mortas. Uruçanga foi colonizada por italianos, né? Então, todas as famílias saíram de Longarone, assim, da Itália, né? Uruçanga tem um pacto de 30 anos, até entreguei um livrozinho para a Maga poder conhecer um pouco da nossa história. Vou mostrar aqui para todo mundo. 30 anos de Gemeládio, que a Uruçanga é cidade irmã com Longarone. Esse aqui. E tem essa relação, esse pacto, né? Agora, dia 26, os italianos estão vindo para cá, inclusive te convido, né? Depois te passo a data que vai ter um evento. Os mesmos italianos que nós visitamos, né? Mas nós fomos lá, como Câmara de Vereadores, como Legislativo, teve um representante do prefeito também, para a gente ser solidários, nós sermos solidários aos nossos antepassados, né? As famílias que perderam seus entes queridos. E foi muito emocionante, Maga. Eu, quando cheguei lá, que eu olhei que tinham na lista 400 e poucas crianças, aquilo me marcou. E é algo que, mesmo que faz 60 anos, ainda marca muito na vida dos moradores, dos nossos irmãos de Longarone. Assim. As pessoas falavam com muita emoção, né? Muitas pessoas até choravam, né? Porque pessoas que foram, na época, resgatar aquelas crianças, né? E dizem que enterraram partes de corpos, alguns foram só enterrados com um braço, com uma perna, né, porque aquela tragédia realmente veio e acabou com a cidade de Longarone, uma cidade que nos traz uma história, né, e mostra como a gente pode recomeçar, porque Longarone recomeçou, é bem organizada, e isso demonstra que às vezes quando se tem boa vontade do povo, dos políticos, a coisa realmente acontece. Então foi uma experiência muito grande para mim, eu venho com uma cabeça muito diferente, eu comecei a olhar a minha cidade como uma cidade com potencial. Nós temos tudo, nós temos um vinho, né, da uva Goethe,
que só dá naquela DOC, região. né? Que é DOC. Exatamente. Que eu ganhei também, gente, tá aqui, inclusive. Posso mostrar? Claro, com certeza. A alegria da Ana Clara. Eu adoro vender a minha cidade. Não sei por que ele me deu um vinhozinho, não entendi por que ele me deu um vinhozinho. Esse é meu predileto, por isso que eu dei pra ti. Se tu gostar, é porque eu tenho um bom gosto, porque aí tem bom gosto, né? Mas eu te conto. Obrigada, viu? Bom, imagina. Então a gente tem tudo, né? Tem potencial turístico, né? Nós temos cachaças que são maravilhosas, que são produzidas no interior, em Santaninha, no Belvedere, né? Na região ali de São Pedro, produtores de cachaça também que são maravilhosas. Nós temos tudo para crescer. Né? Você voltou de lá com uma ânsia assim de fazer de trazer exatamente, de querer fazer realmente que o turismo ele aconteça. Nós mudamos, eu à época fui relator até do projeto, a Secretaria de Cultura e Turismo, a gente fez com que virasse uma secretaria, na verdade, a cultura estava junto com a educação, a gente fez junto a Secretaria de Cultura e Turismo, e o prefeito ainda não colocou um responsável, um técnico, um secretário para responder pela pasta. Uma cidade com a cultura italiana forte, né, com toda a história que tem. Uruçanga hoje não tem um secretário de cultura? Não tem. E nem a diretora que era de cultura e turismo, ela pediu agora a exoneração. Então ninguém responde por esse assunto Inclusive, Uruçanga. Temos recursos federais que a gente vai perder, tá? Da Lei Aldir Blanc, se eu não estou enganado, e Paulo Gustavo, porque não tem quem faça os encaminhamentos. Então, o Uruçanga vai perder recurso federal para a cultura, porque não há a preocupação do governo para com essa pasta. E aí eu sei que quando fala assim, Itália, né, na cidade causou bastante polêmica, que as pessoas entendem, vereadores não deveriam ir à Itália. Eu acho que devem ir sim, porque a gente tem que aprender com os nossos irmãos de como se faz. Porque nós temos tudo na mão e mesmo assim a gente fica ainda olhando para o lado, olhando Nova Veneza se desenvolver, Cocal do Sul crescer, Orleans crescer, Rincão nem se fala, né? Içara e tantos outros municípios da região, Morro da Fumaça. É que tem que tirar da cabeça essa coisa de que porque viajou com recurso público é um gasto, né? Não é um gasto. Se a viagem tem um propósito maior, isso é um investimento, porque Exato. Você vai lá buscar referências que vão te fazer evoluir muito em pouco tempo. E Maga, a agenda foi muito extensa, né? Assim, não dava, vamos conhecer, não dava. A agenda era extensa, nós trabalhamos do início ao fim, até porque é dinheiro das pessoas, tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Eu procurei dentro da rede social mostrar para as pessoas a cada passo, convidei a população a viajar comigo, né? Porque a gente não pode levar todo mundo, se eu pudesse levar o Uruçanga dentro do avião, sofri um monte, 12 horas, porque, olha, não é fácil, né? Mas mesmo assim era pelo meu município. Naquele meio tempo, e eu não consigo vir aqui e mentir, assim, eu vou falar realmente o que eu passei nessa viagem, sabe? A minha cidade alagou. Quem me conhece sabe que se eu tivesse que andar de barquinho lá para ajudar as pessoas a recolher as coisas, né, para mim, eu estava almoçando quando eu comecei a ver que as casas dos meus amigos, dos cidadãos que eu sempre visito, estavam alagando, que eles estavam perdendo as coisas. Para mim, aquela viagem naquele momento, né, a gente foi numa tragédia, onde uma represa né, foi lá e devastou uma cidade toda, e aquele mesmo momento a gente estava tendo pessoas perdendo as suas coisas, pessoas que às vezes só tem um armáriozinho, uma piazinha, um fogão na cozinha, e que estavam perdendo o pouco que tinha. Então para mim foi muito difícil, eu tentei antecipar a passagem, não deu, eu tentei fazer o possível para estar aqui, né, e foi muito difícil para mim, sabe, de ficar recebendo as coisas e não poder, porque toda vez que alagou, toda vez que choveu, eu sempre estive lá com as pessoas, sempre dando o apoio, nem que fosse moral. Mas dessa vez eu me senti totalmente inútil, foi o sentimento que eu tive, apesar de estar lá representando o povo, representando a cidade, mas eu me senti naquele momento bastante inútil, porque eu não tinha o que fazer, não tinha como eu voltar, né? Não dava para estalar o dedo e vir a Uruçanga, era tudo muito longe naquele momento, né? Eram os últimos dias, faltava apenas 2 dias para a gente vir embora, mas deu tudo certo, a gente está aí de volta e no outro dia, na quarta-feira, quando eu cheguei, eu já estava visitando as pessoas que foram atingidas, me coloquei à disposição, me coloco, inclusive, à disposição, para a gente conseguir fazer a diferença aí. Luan, o que tu imagina estar fazendo exatamente daqui a 1 ano? No dia 17 de outubro de 2024. Sentando nessa cadeira, conversando com a Maga e falando sobre a minha vitória na eleição. E se for derrota e se a Maga me convidar, eu sento aqui para falar também, não tem problema. O importante é que se
derrotado ou vencedor, né? Eu sou professor, né? Sou formado em letras português. Eu ainda continuo dando aula. Tu dá aula também? Sim, em Pedras Grandes da Zambuja. Eu sou professor, né? É a profissão que eu escolhi, né? A política é um meio de eu ajudar a população, não é a minha profissão, apesar de eu fazê-la muito bem feita. Mas se eu perder ou ganhar na segunda-feira, porque a eleição geralmente acontece no domingo. Na segunda-feira, cedo de manhã, eu tô na minha sala de aula, tô trabalhando, tô dando a minha aula. Você dá aula todo dia, sempre no período da manhã? Da manhã e à tarde. Eu sou de manhã e à tarde? Eu me viro nos 30, nos 15. E ainda faz os vídeos lá com as calcinhas, no negócio e tal. Porque eu aproveito, tipo, os dias que eu tenho a minha folga, sabe, aqueles intervalos no final de semana. Qual é a idade dos teus alunos? Para que faixa? Então, a gente trabalha com ensino fundamental, né, 1 e 2. Esse ano eu tô... pega uma fase ali... danada, assim, danada. Mas eu sempre digo muito tranquilo, assim, Maga, se eu perder ou ganhar, segunda-feira eu tô na sala, tô fazendo meu trabalho, mas, Luan, tu vai deixar de ajudar as pessoas? Não, fiquem tranquilos, tá? Ganhando ou perdendo? Perdendo, eu vou continuar ali por vocês, por aqueles que confiam e que gostam do nosso trabalho. Tá? Luan, agora para fechar, foto de político fazendo joinha, tu é a favor ou contra? Eu sou contra. Isso como eu te acompanho? Resposta às vezes eu faço um joinha aí, eu lembro de ti. Opa, vou tirar a última foto, acho que era o Vonei e o deputado... O Egídio Ferrari. Isso, que vem para o MDB, né? Vem para o MDB. Vai ser um grande ganho também. Ele faz um excelente trabalho, Tô passando pelo plenário, na Alesc. Aí vinham os dois lá, com a maior cara de MDB, o Egídio já com muita pinta de MDBista. Aí eu falei, deputado, posso fazer uma... Estão vindo de onde? Ele disse, eu participei do almoço da bancada, né? Já tá no almoço da bancada. Ele tá no almoço da bancada, ou seja, já é MDBista. Porque o MDB tem um almoço tradicional toda terça-feira. Aí eu falei assim, você não pode me convidar um dia para eu participar desse almoço? O que custa, deputado? Vai ter balãozinho de monte, hein? Vai. Aí ele disse, não pode, é fechado. Eu falei, e o que vocês falaram lá hoje, então? Daí ele me contou brevemente o que podia contar. E aí eu perguntei, senhor, já assinou a ficha? Ele, não, já tá na gaveta. Falei, então, deixa eu fazer uma foto de vocês, então. Aí eles foram posicionar, eu falei... Sem joinha? Sem joinha. Coisas que sou contra. Aí ele assim, a gente também é contra, a gente também não faz. Eu falei, então tá bom. Legal. Luan, obrigada, viu? Passou já? Terminou? Passou. Mas como assim? Agora que eu comecei a falar. Aqui, passa voando. Demais. Passa muito rápido. Demais. Eu quero aproveitar o espaço e agradecer a Rádio Som Maior, né? Agradecê-la. Eu sei que pode parecer demagogia, mas isso eu não sou. Eu tenho um grande respeito por ti, sabe? Eu acho que Santa Catarina e a nossa região ganhou uma excelente jornalista, uma excelente repórter, uma excelente blogueira, porque faz todo esse trabalho, né? Na rede social, na rádio, enfim. Eu acho que Santa Catarina e a nossa região, principalmente, ganhou com a Maga Estopassoli, né? A Som Maior ganhou com isso. E nós também do meio político também, porque a gente sempre tem as informações contigo, com o Piara, com o Adelor, sempre privilegiadas, verdadeiras e que nos trazem também um grande ganho político, né, e algum retorno também para a gente começar a pensar de como agir, né? Eu gosto muito de ler vocês justamente para pensar algumas condutas, inclusive, nossas no mandato, enfim, na vida pública, que às vezes a gente faz tentando copiar o outro e é que acaba fazendo o mesmo erro, e não é dessa forma que a gente quer fazer, a gente quer ser o diferencial, e para isso a gente tem que ouvir, né, quem está no meio, quem conhece, quem faz análise do campo. Então, mais uma vez, agradecer esse espaço, colocar o nosso mandato à disposição, dizer que se precisar pode chamar o Luan. Então, tá bom. Obrigada, viu? De verdade. Obrigado também. A gente está sempre à disposição. Foi uma responsabilidade. Foi bom demais. Ele é contra político fazendo joinha, acabou de vir de uma missão cheia de cultura da Itália e está querendo a caneta de Uruçanga também. Meu convidado de hoje é o vereador Luan Warner. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli, e na edição, a super Ana Clara Vasconcelos. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.